Fala pessoal, de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai ver como é por dentro de um transformador toroide. Então acompanhe nosso vídeo aí e nos faça companhia. Galera, como vocês podem ver, eu tô com alguns transformadores aqui e tem esse aqui que ele já tá aberto, aliás, totalmente desenrolado. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês que ainda não viram como é internamente do transformador toroide. Porque muitas das pessoas têm a ideia de que é somente fio que é enrolado, não tem mais nada além de fio. E não é bem assim, galera. Todo o fio aqui em volta, enrolado, vocês podem ver que são muitas voltinhas de fio, mas elas são enroladas no núcleo de ferro como esse aqui. Existem basicamente dois tipos de núcleos, são esses núcleos de ferro laminado aqui, como vocês podem ver. Eles são nada mais nada menos como se fosse um grande caracol, bem gigante. Então ele fica, tem esse outro pequeno aqui que vocês conseguem ver o mesmo sistema. Eles nada mais nada menos que um ferro laminado também. Então ele tem várias voltas de ferro, esse aqui é até um pouco mais grosso. E a gente também tem o núcleo de ferrite, galera. Esse aqui inclusive tá até quebrado, mas vejam só, ele é uma peça maciça, ele é uma mistura de metais. Ele não é muito duro não, galera. Ele é parecido com o ferrite que você encontra em outros transformadores muito conhecidos de fonte ATX. É aquele mesmo material, que é uma liga de metais. Então, mas basicamente você vai encontrar esses dois tipos aqui, que são os de ferro e esses aqui de ferrite. Qual a diferença deles aqui? Qual a aplicação para cada um deles? Galera, isso varia de acordo com a frequência. Esses aqui são para frequências baixas, esses de ferros. São para fontes lineares, fontes que usa diretamente da rede, fontes que trabalham com 50, 60 Hz. Esses outros aqui de ferrite são para aparelhos com frequências altíssimas. Eles têm características físicas, por conta da sua construção, que fazem com que ele atue em uma determinada faixa de frequência, por exemplo, atuando como filtro. Por exemplo, aqui eu tenho dois exemplos de filtro. Tem esse aqui que está em minha mão, que também é um núcleo de ferrite. Tenho esse outro aqui, que também é um núcleo de ferrite, que também está funcionando como filtro, mas é um núcleo toroide e é um núcleo de ferrite assim. E a gente nota a seguinte questão. Existe esses com filtro em ferrite e existe com filtro também com esse núcleo. Ambos levam a mesma especificação. Os de ferro vão ser para as frequências mais baixas e os com ferrite para as frequências mais altas. Vou dar um exemplo. Aparelhos que tem um filtro parecendo um transformadorzinho, vou dar um exemplo tipo o som automotivo. Alguns aparelhos de som automotivo tem um transformadorzinho na entrada diretamente no positivo. É como se fosse um transformador desse aqui, pequeno, só com um fio só, como essa bobina aqui, a energia entra e sai. Esse camarada vai fazer a função de um filtro, vai tirar determinadas interferências que podem vir através do motor do carro, por exemplo. Então ele é um filtro para baixa frequência, mas a gente tem ele com ferrite. Por exemplo, vocês pegam aqueles carregadores tipo de notebook, geralmente vem no cabo dele uma barrazinha que a gente nota, vamos dizer, como se o fio passasse dentro da barra. Vocês já viram muito isso aí. Ele tem como se fosse um plástico cobrindo o fio bem na ponta do conector. Aquilo dali, galera, por dentro também é ferrite. Já naquele caso, o ferrite age com filtro na alta frequência. Ele não deixa passar alta frequência que é gerada dentro da fonte, que seria o carregador do notebook. Ele não deixa passar para a rede e também da rede para a fonte chaveada, que seria o carregador. Então não passa nem para lá, não passa para cá, porque tem circuitos que são muito sensíveis, galera. E esses camaradas têm essa característica física de estar filtrando, não deixando passar essas interferências aí. Então a gente tem
em ambos os casos, tanto para filtro quanto para fonte, a gente tem os dois tipos de núcleo, que é os núcleos ferrite e os núcleos de ferro laminado, que é esse camarada aqui, como a gente está vendo aqui. Isso vai variar de acordo com a sua utilização, o rendimento do transformador. Essa chapa pode ser mais fina ou mais grosso, mas vai ser ferro também. Então, você pode já ter encontrado vídeos aí no YouTube, aonde tem núcleo feito com núcleo de motor. Aquele enrolamento ali funciona também, só que perde muito o rendimento do transformador. Então é importante, se você quer construir um transformador desse, você chegar o mais próximo possível das características originais dele, que seria o núcleo todo laminado, todo preenchido. Porque quando você faz a utilização de outro núcleo que não é adequado, aquelas perdas da abertura tem que ser compensada, ele perde muito rendimento. Então esses camaradas aqui, ele por ser dessa forma aqui, ele traz um maior rendimento, faz com que o fluxo magnético percorra com maior facilidade no núcleo. Então os elétrons passam de um enrolamento para o outro com maior facilidade. Nisso você consegue acoplar em menores espaços. Vejam, um transformador desse aqui, ele vai ser superior à corrente a outro transformador quadrado bem maior que ele. Então se você for para conseguir um transformador com a mesma potência, só que com um núcleo quadrado, você vai ver que ele vai ter que ser bem maior do que um núcleo toroide. Então basicamente são as diferenças básicas dos núcleos, são dois tipos de núcleo, com os materiais um pouco diferentes de cada um tem a sua especificação. Então vai na hora da construção, se você vai usar para frequência alta, você vai estar usando o núcleo com ferrite, para frequência baixa você vai estar usando o núcleo com ferro doce. Então esse é um vídeo mais para eletrônica de iniciante, mas se você já tem experiência no ramo e fez companhia até aqui, e se por acaso você está assistindo até agora e não é inscrito em nosso canal, se inscreve em nosso canal aí, clique no sininho, acompanhe nossa saga aqui no YouTube. O canal aqui não é nada sem vocês aí do outro lado. Se ficou alguma dúvida a respeito desse assunto ou tem sugestão de outros vídeos, coloca nos comentários aí. Eu costumo estar lendo todos os comentários aí, essa nossa interação, isso faz a gente crescer e agregar mais conhecimento aqui na plataforma. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, fica todos com Deus, aquele abraço, valeu!